Provérbios de Salomão. Vaidades, vaidades, tudo é vaidade. Tópico 1. O clamor de Salomão diante da vaidade. Salomão, o homem mais sábio que já viveu, iniciou o livro de Eclesiastes com uma declaração chocante. Vaidade de vaidades, diz o pregador, tudo é vaidade. Eclesiastes 1:2. Essa frase não é um simples desabafo, mas um grito da alma de alguém que teve tudo: poder, riquezas, sabedoria, prazeres, e ainda assim sentiu o vazio profundo da existência humana sem o propósito divino. Em hebraico, a palavra traduzida como vaidade é hevel, que significa vapor, sopro, névoa, algo passageiro, sem substância duradoura. Salomão reconhece que tudo o que o homem busca sob o sol, sucesso, prazeres, conquistas, é apenas fumaça diante da eternidade. Ele não está negando o valor da vida, mas expondo o contraste entre o efêmero e o eterno. Tudo o que o ser humano constrói para si mesmo, sem Deus, se dissolve como o vento. Essa introdução nos convida a refletir. Onde está a essência da nossa busca? Será que vivemos para o que é eterno ou para o que se dissipa com o tempo? Tópico 2. A busca pela sabedoria humana e seu limite. Em Provérbios, Salomão exalta a sabedoria como um tesouro mais valioso do que o ouro. No entanto, em Eclesiastes, ele reconhece que a sabedoria humana, por mais grandiosa que seja, tem limites. Ele diz: apliquei o coração a conhecer a sabedoria e a loucura. Entendi que também isto é vaidade e aflição de espírito. Eclesiastes 1:17. O homem pode compreender muitos segredos da natureza e da vida, mas jamais compreenderá plenamente os desígnios de Deus. A razão humana é uma tocha acesa, mas frágil diante da vastidão do mistério divino. Salomão percebeu que a sabedoria sem temor do Senhor se torna orgulho, e o orgulho conduz ao vazio. Assim, o maior aprendizado é que o verdadeiro conhecimento começa quando o homem reconhece sua limitação e se curva diante do Criador. O contraste entre Provérbios e Eclesiastes não é contradição, mas amadurecimento espiritual. A sabedoria verdadeira é aquela que leva o homem à humildade e à dependência de Deus. Tópico 3. As riquezas e o enganoso brilho do mundo. Salomão teve riquezas que ultrapassaram qualquer rei de sua época. Ele construiu palácios, ajuntou ouro, prata, terras e servos. Todavia, depois de provar de tudo, concluiu: amei o trabalho com que me afadiguei debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. Eclesiastes 2:11. Aqui ele revela um princípio eterno. Tudo o que o homem acumula, cedo ou tarde, ficará para trás. A riqueza sem propósito é como areia escorrendo pelos dedos. Quantos vivem hoje presos a esse mesmo engano, acreditando que a felicidade está em possuir mais? A vaidade das riquezas está em sua ilusão de segurança. O ouro não compra paz, o poder não garante amor e o sucesso não preenche o vazio do coração. Salomão ensina que o valor da vida não está no que se tem, mas em quem se confia. Somente quando o homem coloca seu tesouro em Deus, ele descobre o verdadeiro descanso. Tópico 4. O prazer e o vazio da alma. Salomão experimentou todos os prazeres possíveis, festas, músicas, banquetes, mulheres e vinho, e mesmo assim concluiu que tudo era vaidade. Ele buscou preencher o coração com sensações e encontrou apenas um eco de insatisfação. Essa lição é profundamente atual. Vivemos em uma geração que busca prazeres instantâneos para anestesiar o vazio espiritual. O hedonismo moderno é o mesmo erro antigo de Salomão: tentar substituir a presença de Deus por emoções passageiras. O prazer, quando colocado no lugar de Deus, se torna um ídolo que consome a alma. Salomão não condena o prazer em si, mas ensina que ele só tem valor quando está dentro dos limites e da vontade divina. A alegria verdadeira não vem do que se sente,
mas de com quem se está. E estar com Deus é experimentar uma paz que não depende das circunstâncias. Tópico 5. O trabalho e a ilusão do esforço humano. Em Eclesiastes 2, 22, 23, Salomão reflete: pois que mais tem o homem de todo o seu trabalho e da fadiga do seu coração, em que ele anda trabalhando debaixo do sol. Ele percebe que o esforço humano, sem propósito divino, é vaidade. O homem trabalha, constrói, luta, mas o tempo destrói tudo. A verdadeira sabedoria é trabalhar com o coração voltado para Deus, reconhecendo que o trabalho é um dom e não um fardo. O perigo é transformar o labor em idolatria, viver apenas para conquistar mais. Salomão nos ensina que há tempo para plantar e tempo para descansar, e que a verdadeira recompensa não é o que se acumula, mas o que se aprende no processo. Quando o trabalho é consagrado a Deus, ele se torna um instrumento de crescimento espiritual. Caso contrário, se torna uma corrida sem linha de chegada, onde o homem se esgota tentando provar seu próprio valor. Tópico 6. A morte e a igualdade de todos os homens. Salomão observou que a morte é o grande nivelador da humanidade. Em Eclesiastes 3, 19 e 20, ele declara: o que sucede aos filhos dos homens, isso mesmo também sucede aos animais. A mesma coisa lhe sucede. Como morre um, assim morre o outro. Tudo é vaidade. Essa reflexão revela a percepção de que, no fim, todas as conquistas humanas se desvanecem diante da inevitabilidade da morte. O rei e o servo, o sábio e o tolo, o rico e o pobre, todos retornam ao pó. Essa constatação não é pessimismo, mas uma convocação à humildade. A consciência da morte deve nos conduzir à sabedoria, pois nos lembra que somos passageiros. O ser humano vive como se fosse eterno na terra, mas a vida é como um sopro. Salomão nos convida a encarar a realidade. Nada que se acumule aqui será levado além do túmulo. A única herança eterna é a comunhão com Deus e as obras realizadas em fidelidade a Ele. Compreender essa verdade liberta o coração da vaidade e desperta o desejo de viver para o que realmente importa. Tópico 7. O tempo e a soberania de Deus. No capítulo 3 de Eclesiastes, Salomão nos presenteia com uma das passagens mais belas e profundas da Bíblia. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Ele reconhece que o tempo não pertence ao homem, mas ao Criador. Aqui, a vaidade se manifesta quando o homem tenta controlar o que apenas Deus pode governar. A ansiedade de antecipar o futuro ou lamentar o passado é uma forma sutil de vaidade, pois é o desejo de ser dono do tempo. Salomão aprendeu que a sabedoria está em aceitar o compasso divino. Quando se vive fora do tempo de Deus, tudo se torna aflição. Mas quando se confia na soberania dele, até o sofrimento ganha sentido. O tempo é um presente e cada estação tem seu propósito. Reconhecer isso é vencer a vaidade do imediatismo humano e descansar na certeza de que Deus faz tudo belo no seu tempo. Tópico 8. A justiça humana e a ilusão do controle. Em Eclesiastes 8:14, Salomão observa: há justos a quem sucede segundo as obras dos ímpios, e há ímpios a quem sucede segundo as obras dos justos. Digo que também isso é vaidade. Essa constatação ecoa até hoje. O homem se frustra ao ver o mal prosperando e o justo sofrendo. A vaidade está em crer que se pode compreender plenamente a justiça divina com critérios humanos. Deus vê o que está oculto e seu juízo ultrapassa as aparências. A sabedoria de Salomão nos leva a abandonar a ilusão do controle. Não cabe ao homem medir o valor da vida pela prosperidade ou pelo sofrimento, mas pela fidelidade a Deus. O justo não vive pela lógica do retorno imediato, mas pela confiança na eternidade. A vaidade é exigir de Deus explicações quando, na verdade, o chamado é para confiar. O pregador reconhece que, sem fé, tudo parece injusto,
Com fé, até o silêncio de Deus tem propósito. Tópico 9. A juventude e a ilusão da força. Em Eclesiastes 11, 9 e 10, Salomão adverte: alegra-te, jovem, na tua mocidade. Anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas estas coisas te trará Deus a juízo. Ele não proíbe o jovem de se alegrar, mas o alerta contra o engano da autossuficiência. A juventude é o período em que o homem mais acredita ser dono do próprio destino. E justamente por isso é o tempo mais perigoso para cair na vaidade. A força, a beleza, a inteligência, tudo passa. O rei sábio ensina que a verdadeira sabedoria está em lembrar do Criador nos dias da juventude. Eclesiastes 12, 1. Quando o jovem entende que a vida é breve e o tempo é dom de Deus, ele começa a construir um caráter sólido e eterno. Salomão convida os jovens a não desperdiçarem seus dias em busca de aplausos vazios, mas a viverem de modo que suas escolhas reflitam a eternidade. Tópico 10. A velhice e o sentido da vida. Eclesiastes 12 descreve poeticamente a velhice e o declínio das forças humanas. Lembra-te do teu Criador antes que se escureçam o sol, a luz, a lua e as estrelas. Aqui Salomão retrata a fragilidade da existência. Os olhos perdem brilho, as pernas vacilam, a voz se enfraquece, tudo o que parecia sólido se dissolve com o tempo. O homem que viveu pela vaidade percebe, tarde demais, que desperdiçou sua juventude correndo atrás do vento. Contudo, o sábio que viveu para Deus envelhece em paz, sabendo que o corpo pode se desfazer, mas o espírito volta ao Senhor. A velhice, para Salomão, é a colheita das escolhas feitas na juventude. Quando o homem reconhece o valor da eternidade, ele não teme o fim, porque compreende que a morte não é o último capítulo, mas a porta para o encontro com o Criador. A vaidade perde o poder quando a alma encontra sentido na eternidade. Tópico 11. O temor do Senhor. O antídoto contra a vaidade. Depois de examinar todas as experiências humanas, sabedoria, riqueza, prazer, trabalho, tempo e poder, Salomão chega à conclusão suprema de sua jornada. De tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Eclesiastes 12, 13. Essa frase resume toda a sua sabedoria acumulada. O temor do Senhor é o ponto onde o vazio se transforma em plenitude. A vaidade nasce quando o homem vive para si. O temor de Deus nasce quando o homem reconhece que tudo vem dele e volta para ele. Em Provérbios 1:7, Salomão já havia dito: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Agora, no final de sua vida, ele reafirma essa verdade como a essência de toda a existência. Temer a Deus não é ter medo, mas reverência, respeito, dependência e amor por aquele que sustenta a vida. O homem pode conquistar o mundo, mas se não tiver comunhão com Deus, nada terá valor. O temor do Senhor é o alicerce que sustenta o sentido da vida e liberta o coração da vaidade. Ele coloca cada coisa no seu devido lugar e nos ensina que o verdadeiro sucesso é viver em harmonia com a vontade divina. Salomão nos mostra que o temor do Senhor não é uma limitação, mas uma libertação. É o antídoto contra o orgulho e a autossuficiência que cegam o ser humano. O homem que teme ao Senhor entende que cada respiração é um presente, cada dia uma oportunidade e cada bênção um meio de glorificar o Criador. A sabedoria verdadeira não é acumular conhecimento, mas reconhecer o autor da vida. O temor do Senhor é a chave que transforma a vaidade em propósito, o vazio em significado e o tempo em eternidade. Tópico 12. Conclusão. O propósito eterno da vida. Salomão termina o livro de Eclesiastes com uma reflexão final que ecoa através dos séculos. Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mau. Eclesiastes 12, 14.
Aqui ele revela o desfecho de toda a jornada humana. A vida só tem sentido quando vivida à luz da eternidade. Tudo o que é feito debaixo do sol, sem Deus, é vaidade. Mas o que é feito para o Senhor se torna eterno. O pregador nos convida a tirar os olhos das ilusões deste mundo e fixá-los no propósito divino. Nada é mais trágico do que viver uma vida inteira sem compreender para que se viveu. A vaidade é o ciclo de quem busca significado nas coisas passageiras. É o homem correndo atrás do vento, tentando preencher o infinito com o finito. Salomão, com toda a sua experiência, mostra que a plenitude não está em possuir, mas em pertencer a Deus, ao seu plano e à sua eternidade. Ele nos lembra que o Criador é o único capaz de dar sentido ao tempo, ao sofrimento e às alegrias. Quando o coração humano se entrega totalmente ao Senhor, o que era vaidade se transforma em adoração. Assim, a mensagem final de Salomão é um chamado à sabedoria espiritual. Não desperdice a vida buscando o que o tempo destrói. Busque o que a eternidade preserva. Trabalhe, desfrute, aprenda, mas acima de tudo, viva com propósito. O verdadeiro valor da vida não está no que deixamos no mundo, mas no que o mundo deixa em nós quando caminhamos com Deus. A vaidade desaparece quando o homem entende que foi criado para a glória do Eterno. E diante dessa verdade, tudo o que é terreno se torna pequeno, e tudo o que é de Deus se torna suficiente. Vaidades, vaidades, tudo é vaidade. Não é um grito de desespero, mas um chamado à consciência espiritual. É o convite de um rei que teve tudo e descobriu que o essencial não está no ouro, nem na fama, nem no prazer, mas em viver em temor, fé e comunhão com o Criador. O livro de Eclesiastes não termina com tristeza, mas com esperança. A esperança de que, mesmo entre as vaidades da vida, há um propósito eterno preparado por Deus para aqueles que o temem e o buscam de todo o coração.